Graça e paz, queridos. Amém? Amém. É uma grande alegria estar com vocês. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro que vocês já sabem, Mateus, que é o livro onde vocês têm esse ano como tema anual, né? A Bíblia como regra, a vida como pregação. Amém. A vida como regra, a Bíblia como regra e a nossa vida de fato como pregação. Queridos, Mateus 5, 40, 38 ao 42. É um texto que nós estaremos lendo nesse momento. Diz assim a palavra do Senhor: Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém quiser demandar contigo e tirar-lhe a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dai a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Eu quero ir um pouquinho além do texto, o texto proposto é até aqui, mas o verso 43 e 44 vai dizer assim: Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Queridos, a vida cristã sempre foi e sempre será de grandes desafios, principalmente no que diz respeito às exigências da palavra, às exigências das nossas condutas nas relações interpessoais com o nosso próximo e até com os nossos inimigos. Como o vosso tema anual sugere a Bíblia como o nosso manual de fé e prática, e uma conduta de pregação contínua de vida, a gente pretende essa noite pensar num tema que foi proposto, a fé na vida cotidiana, como é o viver do cristão em relação até às pessoas que às vezes não gostam da gente, às vezes implica. Pessoas que muitas vezes, se a gente não souber, roubará nossa paz. O que a Bíblia diz sobre isto? E o que diz a Bíblia a respeito da nossa prática de fé diária? O Sermão da Montanha, que é o resumo do Evangelho de Jesus Cristo. Se só tivéssemos o Sermão da Montanha, era o suficiente para vivermos uma vida de comunhão plena com o Senhor. Sermão de cerca de 17 a 20 minutos de Jesus Cristo. Resume o que Jesus quis dizer para uma vida de fé e de prática que agrade a Deus. Somos desafiados, queridos, a agradarmos a Deus com nossas vidas. Uma vez que entregamos a vida a Jesus, não encontramos simplesmente com o sistema religioso. Não passamos para a lei dos crentes, como víamos, é uma expressão até que tem, graças a Deus, estado mais distante da fala das pessoas. Mas a gente ouvia muito dizer assim: na lei que eu nasci, eu morro. E outros falavam: eu passei para a lei dos crentes, ou coisa que eu sempre detestei ouvir, porque não se trata de uma lei, não se trata de simplesmente ter mudado de religião. Se trata de um encontro pessoal com o próprio Deus, com o próprio Criador, que gerou em nós agora uma nova vida. E a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, porque
Diz aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós fomos desafiados em Cristo para vivermos uma vida totalmente nova, uma vida pela fé, como é expressado em alguns lugares na Escritura. O meu justo viverá da fé. Então, queridos, estamos aqui embaixo. Nós não somos daqui, mas ainda estamos aqui. E eu gosto muito de falar, eu gosto de pensar. De repente aceitei Jesus. E agora? Entreguei minha vida a Jesus. E agora? Como deve ser o meu proceder? Como deve ser o meu caminhar? E como vocês têm visto esse ano, a Bíblia, como regra de fé, como regra de conduta de fé, a vida como pregação. Então, se alguém está olhando para mim como uma pregação, se alguém olha para mim querendo ler ou ouvir algo, o que nós temos? Pedro e João subindo ao templo na hora nona, chamada Porta do Templo de Formosa. Havia um homem solícito de uma esmola, dá-nos algo. Pedro e João olhou para aquele homem que era aleijado, disse: olha, nós não temos ouro nem prata, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem, imediatamente, ele levantou e andou. Ele foi curado. Olhem que Pedro e João têm coragem de dizer para ele: olha para nós. Nós não temos nada. Mas tinha algo diferente na vida daqueles homens, que era a nova vida, vinda de Cristo Jesus e manifestada pela presença do Espírito Santo agora em suas vidas. Aceitei Jesus. E agora? Entreguei minha vida a Jesus. E agora? Aos 21 anos de idade, eu comecei a me encontrar em muitos conflitos na vida. Uma necessidade espiritual que eu não sabia explicar. A gente tinha juventude, tinha saúde, vivia nas curtições, mas tinha um vazio muito grande na nossa vida. E Deus começou a me cercar. Quando criança, e até uma certa época da minha vida, 16, 17 anos, a gente conheceu a igreja cristã. De vez em quando criança, era levado, mas totalmente debandeado, totalmente desviado, totalmente afastado de tudo que era de Deus. Uma grande necessidade no coração, um vazio do tamanho de Deus. E aos 21 anos de idade, depois de ouvir alguém que me falou de Jesus, até 11 da noite, e naquele dia aquela pessoa tinha Jesus. Eu queria que ela me oferecesse esse Jesus. Eu queria que ela me fizesse um apelo. E aquela jovem não fez um apelo, mas ela falava de Jesus como quem tinha Jesus. E eu me lembro naquela noite, quarta-feira de agosto de 91, eu saí pela rua com o meu vazio do tamanho de Deus e disse: Jesus, eu não aguento mais. A partir de hoje, quem manda em minha vida é o Senhor. E naquele dia, Deus entrou em minha vida através de seu filho. E a partir daí, a minha conduta passou a agradar ao Senhor, que me deu uma nova vida em Cristo.
Aceitei Jesus. E agora? Era a pergunta do meu coração. E começamos agora a ler a Bíblia. Antes de ter entregado minha vida a Jesus, eu lembro que eu tinha uma Bíblia velha na minha casa. Não sei direito como aquela Bíblia foi para ali, mas minha mãe ia à igreja, ainda não era crente. E eu peguei aquela Bíblia para ler, porque eu gostava de ler. Pulava as ordens, queria as bênçãos. Mas naquele dia, quando eu cheguei, aquela noite, que abri a Bíblia, a palavra queimava em meu coração. E a partir de então, eu comecei a ler a Escritura, procurando pautar a minha vida conforme o que a Escritura orientava. E o Sermão da Montanha é a orientação de Deus para a vida de quem teve um encontro não com a religião, mas que teve um encontro com Jesus Cristo e que agora é orientado por Ele. E o texto que nós lemos essa noite, ele é extremamente desafiador. É um texto que não é agradável. Jesus diz: olha o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao homem mau. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém quiser demandar contigo e tirar a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. O Sermão da Montanha traz um padrão totalmente diferente de tudo que possa se pensar. Sermão da Montanha é o padrão de Cristo para uma vida que precisa ser lida pelo mundo. Nós somos como uma carta para o mundo, uma carta aberta. As pessoas precisam olhar para nós e ver o Senhor Jesus em nossas vidas. Ao ponto de podermos dizer, como o apóstolo Paulo no livro de Gálatas: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Mais do que nunca, o mundo está precisando de referenciais cristãos. Mais do que nunca, o mundo está precisando de que a nossa vida seja uma palavra pregada com nosso testemunho diário. Mais do que nunca, somos desafiados a viver o Evangelho de Jesus Cristo. Eu gostaria de ler alguns textos com vocês para que a gente pudesse entender o que o Senhor Jesus quer nos ensinar com bateu em uma face, oferece a outra. Foi dito a vocês, olho por olho, dente por dente. Eu tenho algo diferente para dizer a vocês. Não resistais ao homem mau. Eu quero ler com você Êxodo 21, verso 24. Êxodo, segundo livro das Escrituras. 21, verso 24. Diz assim: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Era a visão da lei. Aquele que com ferro ferisse, deveria ser ferido. Se alguém ferir o olho do outro, o outro tinha o direito de ferir no mesmo lugar. Se alguém arrancou a mão do outro, sua mão também seria arrancada. Era a visão da lei. Êxodo 22, 26. Diz assim: se tomares em penhor a veste do teu próximo, a restituirás antes do pôr do sol.
dentro do contexto da época, alguém que emprestasse uma coisa a outra tinha que lhe dar um penhor. E a lei obrigava o cumprimento, ao ponto de se perder, ao ponto de ter que se pagar, e muitas vezes caro. E a lei tinha um espírito de legalismo. E agora Jesus Cristo chega dizendo assim: olha, foi dito assim aos antigos, mas eu tenho uma proposta nova. Irmãos, em Cristo, a lei é mudada. Eu quero ir com vocês rapidinho no livro de Hebreus. Hebreus 7:12. Diz assim: pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. Versículo 13. Aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, da tribo da qual Moisés nada falou acerca do sacerdócio. Versículo 13, perdão, era 8:13. Dizendo nova aliança, ele tornou antiga a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido, perto está de desaparecer. Capítulo 9, versículo 10. Não passam de ordenanças de comida, bebida, de várias abluções, impostas até a época da reforma. Quando Jesus Cristo diz, eu porém vos digo, aos antigos foi dito assim, eu porém vos digo, ele estava falando da reforma que ele traria. E nessa reforma é a reforma do amor. O que Jesus traz em uma sociedade legalista, em religiosos que simplesmente cumpriam ordenanças de uma lei, mas sem viver o amor proposto por Deus, porque estavam impossibilitados. Impossibilitados porque era necessário nascer de novo para a nova vida. Jesus Cristo então vem dizendo, eu digo a vocês, antes foi dito assim, eu porém vos digo, o fim da lei é Cristo. A lei mosaica, ela não era o suficiente e nada é fora de Cristo para santificar, para transformar o homem, de maneira que a lei tinha os dias contados em Cristo Jesus, mas o padrão do evangelho ainda é muito superior à lei. O que o mundo espera da gente é muito superior a ordenanças de uma religião. O Sermão da Montanha nos traz princípios baseados e fundamentados no amor. E esses princípios de amar o nosso próprio inimigo, de orar por quem nos persegue. O que Jesus nos cobra agora é muito maior do que a lei. O que a lei permitia era algo dentro do natural, era algo dentro do que chamamos de legalismo. Mas o que Jesus propõe é vida nova, vida completamente transformada, vida que demonstre e que olhem para a gente agora e vejam o Filho de Deus. Para isso, então, se aplica uma nova lei, a lei do amor. No capítulo 5 de Mateus, o versículo 44, Jesus Cristo vai dizer, eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E o texto vai dizer ainda, para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus. O desafio para essa nova vida diária é um desafio muito além do que a lei podia propor. Jesus Cristo vem com uma proposta de algo que ele nos deu nele, esta nova vida.
Repetindo 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Tudo se fez novo. Tudo em Cristo se faz novo. O mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. O mundo espera, através da tua vida, através da tua conduta, vida nova, vida que seja exemplar, vida que gere transformação. Fomos transformados para gerar uma influência totalmente nova em Cristo Jesus. O que mais me chamou a atenção e me chamava a atenção naquela jovem que Deus usou para me evangelizar é que eu via, sem entender direito aquilo, eu via que aquela jovem, de alguma maneira, tinha Jesus na vida. De alguma maneira, dava para ler nela, dava para perceber na sua vida. A sua vida era uma pregação de quem, de fato, teve um encontro com Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você essa noite. Você, aqui embaixo, você é as mãos de Jesus. Você é a boca de Jesus. Você é os olhos de Jesus. Você é os ouvidos de Jesus para alguém carente dele. Jesus espera que o mundo que ele quer alcançar, as pessoas deste mundo que ele quer, deseja e procura alcançar, percebam ele através de mim e através de você, através das minhas, através das nossas atitudes. O mundo é bateu, levou. O mundo é achado, não é roubado. Os valores estão trocados. O certo virou errado. O errado virou certo. As ideologias têm sido cada vez mais porca, cada vez mais contrária ao evangelho proposto por Jesus Cristo. E aí o Senhor vem nos desafiar a, se alguém demanda comigo, se alguém quer levar a minha túnica, alguém deixe também a capa. No Antigo Testamento, para você entender, era proibido quando alguém levava como um penhor, tomava assim um empréstimo. E aí você dava como garantia a sua roupa. A roupa interna poderia ficar como garantia por mais dias. Mas a roupa de fora, a capa que protegia do frio, segundo a lei, até o pôr do sol, tinha que ser devolvido para que o homem fosse protegido do frio, demonstrando assim o amor, demonstrando assim que para Jesus Cristo, pessoas eram mais importantes do que coisas. Pessoas são mais importantes do que coisas. Estamos vivendo em um mundo em que os valores estão trocados, mas o Jesus ressurreto, o Jesus vivo, o Jesus que nos dá felicidade, que foi cantada essa noite através do hino do cantor cristão, sim, sou feliz, nele eu sou feliz. Este Jesus entende que as pessoas são mais importantes do que as coisas. E o meu andar, o meu viver diário precisa demonstrar. E aí eu te faço uma pergunta: como é que você tem vivido esse evangelho? Tem um homem na Bíblia que você conhece, já ouviu falar dele. E ele leva o nome do pastor desta igreja. O nome dele é Davi. Davi é um homem exemplar. Davi é um homem segundo o coração de Deus. E Davi é um homem que está sendo agora perseguido por Saul, o seu rei, seu próprio rei. E Davi vai nos dar um exemplo de que era melhor perder do que ganhar muitas vezes. E a conduta de Davi, homem segundo o coração de Deus, perseguido por Saul,
Saul lhe lançava lanças. O normal, quando alguém lança lanças, é você se desviar, pegar a lança de onde ela se enfiou e devolver. Jesus Cristo está nos dizendo: não, se te baterem em uma face, oferece a outra. Davi fugia. Davi era um grande guerreiro. Davi matou Golias. Davi, com facilidade, podia matar Saul. Até um dia que, sendo perseguido por Saul, Davi se esconde dentro de uma caverna. Saul entra naquela caverna. E ali ele adormece. E Davi vem bem devagar e corta um pedaço de sua roupa. E a Sagrada Escritura, no livro de 1 Samuel 24, verso 5, diz: depois doeu o coração de Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. Disse ele aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, ao ungido do Senhor, que eu estenda a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Saul, naquele momento, Davi, naquele momento, perseguido, ele farta-se das afrontas. Ele teve a possibilidade de se vingar contra o homem mau que estava vindo contra ele. Só que Davi, naquele dia, ele entende que ele tinha quem lhe guardava. Ele tinha quem tinha lhe feito promessa. Ele não era um usurpador de um trono. No livro Perfil de Três Reis, e se você puder adquirir esse livro, eu me esqueci agora o nome do autor, o escritor ele é perfeito. Ele faz uma, uma comparação entre Davi, Saul e Absalão. Absalão é o filho de Davi que vai usurpar o reino e tomar o trono por um tempo. E ali ele mostra na sua escrita, o autor daquele livro Perfil de Três Reis, que Davi era perseguido por Saul, teve Saul nas mãos mais de uma vez, mas ele se fartava de afronta. Davi não lutava e não fez nada para se tornar rei, simplesmente esperou que o Senhor operasse por ele. Queridos, por que eu posso, até com os meus inimigos, amá-los como o Senhor nos orienta? Por que fartar-se de afronta ou oferecer a face a quem fere? Não é dizer, você bateu aqui, toma o lado de cá. Não é isso, não. Mas é o fruto do Espírito, da paciência. Por que eu devo viver desta maneira, se no mundo é cada qual por si e Deus por todos? Por quê? Sabe por quê? Porque o nosso sustento é o Senhor. Quem te guarda é o Senhor. Quem toma conta de você é o Senhor. O reino do Senhor é um reino acima, além. Pastor, eu tenho sido injustiçado no meu trabalho. Sim, mas quem cuida de você é o Senhor. Pastor, eu tenho sido oprimido na minha escola. As pessoas zombam de mim por algo. O teu advogado é o Senhor. Tem gente que às vezes tem sido perseguido dentro da própria casa. Mas o Senhor nos ensina a paciência. Paulo, no livro de 1 Coríntios 6, se você quiser acompanhar, ele vai dizer que a gente não deve procurar contenda, confusão, enquanto cristãos. 1 Coríntios 6, verso 5. Observe. Para vos envergonhar, digo, não há entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos.
Mas, irmão, mas o irmão vai a juízo contra outro, isto perante infiéis. Na verdade, é realmente uma falta entre vós ter demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano. E isto aos próprios irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. O convite, esta vida nova, sabendo que temos quem cuida da gente. Irmãos, o reino de Deus às vezes parece perda. Quando Jesus começa o sermão da montanha, ele traz as bem-aventuranças. Bem-aventurado os pobres de coração ou humildes, terão consolo. Eu quero ler o texto justamente do início do sermão de Jesus Cristo. Melhor, a eles pertence o reino dos céus, mas os que choram serão consolados. Os 5, os mansos, bem-aventurados, herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Sabe por quê? Eles serão fartos. Os misericordiosos, porque eles alcançam misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vale a pena viver o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é na contramão. O evangelho de Jesus não é bateu, levou. O evangelho de Jesus é antes se colocar embaixo de sua proteção. O evangelho de Jesus não é nada demais chorar, gemer diante dele e dizer: Pai, estou sendo injustiçado. E ele vai te dizer: meu filho, aguenta. Irmãos, ouvi algo interessante no mundo, hoje em dia. O marido, o homem, ele está no casamento e ele está brigando com a esposa. E ele está pensando em se separar. Ou ele está conversando com um amigo que é advogado, estão bebendo, e ele começa a dizer: rapaz, a mulher está difícil conviver. E aí um advogado não cristão vai lhe dizer: rapaz, a vida é curta, saia disso, curtir a vida, rapaz. Você não tem que aguentar isso, não. Aí agora, um caso igual, só que procurando a Jesus. Jesus, eu não aguento mais essa situação. Aí Jesus vai dizer: meu filho, a vida é curta. Só que diferente do advogado, ele vai dizer: aguenta mais um pouquinho. Deixa eu dizer uma coisa para você essa noite. Estamos aqui embaixo, não somos daqui. Dar face ao que fere. Andar mais uma milha. É aguentar pelo amor aquilo que Jesus quer que aguentemos. O evangelho é sobrenatural. A vida do crente é uma vida, sim, diferente de tudo. No livro de Atos, tem a história de um homem que vocês conhecem, chamado Estevão. Estevão era um pregador cheio do Espírito Santo. Os inimigos de Estevão, inimigos do Evangelho. Estevão não estava fazendo nada de ruim com as pessoas. Estevão estava pregando a palavra da salvação. Estevão estava curando as pessoas. Estevão estava fazendo o bem. Mas se levantaram contra Estevão. E prenderam Estevão. E agora
resolvem apedrejar Estevão. E me chama muito a atenção o que Estevão vai dizer quando está sendo apedrejado. Estevão vai dizer, Atos 7, versículo 59. E apedrejaram a Estevão, que em oração dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Tendo destruído isto, adormeceu. A Bíblia nos mostra que esse homem estava preparado para levar as afrontas do Evangelho. Mas temo que estejamos vivendo e que não conseguimos provocar pela nossa vida as injúrias, as perseguições do Evangelho, pelo fato de estarmos adormecidos, pelo fato de não pregarmos esse Evangelho. Irmãos, esse homem estava sendo perseguido. E ao invés de deixar o coração cheio de ódio, ele ora, intercede por quem ele persegue. Ele ama o seu perseguidor. Ele ama quem estava lhe fazendo mal. Vocês sabem por quê? Porque estava ali proposto o céu. Estevão não era mais desse mundo. Estava aqui em missão. Deixa-me dizer uma coisa para você. Você já entregou a vida a Jesus. Você está aqui em uma missão. Você está aqui porque Deus tem algo contigo aqui embaixo. Você não está aqui não é para ganhar dinheiro. Você está aqui não é para ter muitas propriedades. Aliás, o Evangelho de Jesus Cristo vai na contramão do que o mundo nos ensina, porque nós fomos influenciados por um Evangelho estranho por algumas décadas, com a chamada teologia da prosperidade, onde pregaram para a gente o Evangelho de conseguir propriedades, de bênçãos financeiras, bênçãos financeiras. E deixa eu dizer uma coisa para você, bênção financeira na vida do crente é uma coisa natural, uma coisa normal, porque nós somos abençoados mesmo, nós somos dizimistas, nós somos ofertantes. O diabo reconheceu que Jó era protegido, o diabo reconheceu que Jó era abençoado. Ele te serve porque ele é protegido de todos os lados. Mas eu quero dizer uma coisa, nós fomos chamados por Jesus Cristo, não foi para juntarmos tesouro aqui embaixo, mas fomos chamados por Jesus Cristo para servir do seu bem aos outros. Fomos chamados por Jesus Cristo para compartilhar da sua graça salvífica. E vemos isso no livro de Atos, quando o Senhor Jesus Cristo, a gente está quase concluindo, disse no Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Estamos aqui embaixo para levar esse Jesus até as pessoas que não gostam da gente. Você já ganhou alguém para Jesus que não gostava de você? A gente às vezes critica quem não gosta da gente por a gente ser crente, mas muitos de nós odiou crentes. Eu achava que era um povo sem entendimento. Eu achava que era um povo sem felicidade. Que eu não via aquele povo em festa. Eu achava que era um povo careta. Bendito seja Deus por eu ter encontrado o Deus dos crentes. E passei a encontrar sentido para a minha vida. Meus queridos, sim, para Jesus Cristo, pessoas são melhores do que coisas. Vivemos na sociedade, e se não tivermos cuidado, o nosso orgulho,
nos leva a querer ter razão a todo custo. E é melhor ter paz do que ter razão. O Senhor Jesus Cristo nos desafia a levarmos a sua paz a este mundo, mesmo aqueles que nos persigam. Segundo, uma tradição da época do escrito de Jesus Cristo, andar mais uma milha dizia respeito ao soldado romano que tinha que fazer a ronda. E ele não queria ir sozinho. E ele dizia para o judeu que detestava o romano: ei, você vai ter que ir comigo. E o judeu caminhava com o soldado romano com muito ódio. A quem pensa que Jesus Cristo estava querendo dizer aos seus servos: se o soldado está sozinho, vai com ele. Não precisa ele te forçar, não. Mas se te forçou a andar uma milha, ande duas. Paulo viveu muito bem isso. Paulo evangelizou toda a guarda pretoriana. Preso, ele entendia que Deus tinha propósito na vida dele. Querido, só vive esse evangelho, só vive esse padrão quem entende que é de um reino mais alto. Eu tenho dito para minhas ovelhas que nós somos do andar de cima. Estamos aqui, mas não somos daqui. O padrão desse mundo é Deus levou. O padrão do reino é mansidão. O padrão do reino é um padrão totalmente diferente do que está aqui nesse mundo. E eu quero, para que a gente caminhe para a nossa conclusão, eu quero ler com vocês ainda Mateus 7, 24 e 25. Jesus, quando ele termina de proferir o sermão que vocês estão estudando esse ano, ele vai dizer algo. Mateus 7, 24 e 25. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Deixa eu te dizer uma coisa. Parece não ter sentido bater em uma face, oferecer a outra. Parece não ter sentido forçar a andar uma milha e eu ir duas. Parece não ter sentido tirar a túnica e oferecer a capa. Mas tem uma coisa, quando você obedece, está garantido que ele te fortalecerá para que você vença as adversidades da vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Todo aquele que ouve as palavras, e ele estava falando muito especificamente, aqui no contexto, ele traz em memória o seu sermão. Aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente. Agora eu quero chamar a atenção de vocês uma coisa, queridos. A chuva bateu contra a casa edificada na rocha. Os ventos deram contra a casa edificada na rocha. Os rios subiram contra a casa edificada na rocha. E de que esse ano experimentou o rio subindo, invadindo as casas. Talvez casas de crentes ficarem embaixo d'água. Eu quero dizer para você com isso que tanto na vida do crente como na vida do descrente, as tempestades, os rios e os ventos vêm, darão contra. No entanto, a diferença é que quem está fundamentado na palavra de Deus vai vencer. Sabe por quê? Porque nós temos aquele que nos guarda. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Mas espera aí, pastor. Mas
Essas adversidades não vêm contra a gente? Vêm, mas vamos prevalecer. Algum tempo atrás, no Equador, uma grande enchente estava devastando aquele país. Muitas casas foram levadas, carros, vidas morreram, país com pouco crente. Mas tinha um crente ali, a casa dele inundou, ele perdeu seus móveis. Essas loucuras de crente, para loucura aqui no sentido positivo, porque o evangelho é loucura mesmo para o mundo. Espera que o mundo aplauda, não. Quando está aplaudindo o crente demais, eu fico meio desconfiado. Mas, irmãos, aquele homem resolveu fazer uma placa e escrever Isaías 43. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. E alguém foi passando, repórter, dando cobertura àquela tragédia, e viu aquela placa, ele botou o versículo de de Isaías 43, e filmou, e foi fazer entrevista com eles. Como é essa placa aí? E querendo debochar da sua fé. Você não perdeu tudo? Porque o repórter tinha ouvido falar que ele tinha perdido tudo. E foi questionar a fé daquele rapaz. Como é que você diz que as águas não levaram se você perdeu tudo? E ele disse assim: as águas, ela levou casa, as águas levou meus móveis, as águas levou tudo que eu tinha, é verdade. Mas teve uma coisa que as águas, elas não conseguiram levar. As águas não conseguiram levar a minha fé. Eu continuo crendo que Ele cuida de mim. Eu continuo crendo que Ele suprirá as faltas. Por isso, com Cristo, perdendo, às vezes é que se ganha. Não tem lógica a olhar do mundo, mas tem lógica a quem vive pela fé. Viva, querido, pela fé. Viva, querida, pela fé. Meu filho tem 15 anos. Tem uma filha de 20 que estuda em feira. Hoje ela está em um projeto missionário lá perto de Feira de Santana. E nosso menino de 16 anos está sendo bombardeado pelas ideologias contrárias à palavra. E o que dissemos a ele foi: meu filho, você tem todo o direito de dar sua opinião, de forma respeitosa, claro. Mas precisamos, mais do que nunca, irmão, nos posicionarmos com a palavra de Deus. Vós sois a luz do mundo. Sermão da montanha. E a luz não é para ser colocada. Nós acendemos a lâmpada e colocamos embaixo da mesa, embaixo dos bancos. Mas acendemos a lâmpada e colocamos no alto, para que clareie toda a casa. É o que Jesus disse. Vós sois a luz do mundo. E como podemos ser luz, então, nessa geração? Estamos quase terminando, querido. Disseram que eu tinha até 8h30. Tem 10 minutos, então. Como é que eu sou luz nesse mundo? Dando a face ao que fere. Como eu sou luz nesse mundo? Andando mais uma milha. Isso é fruto do Espírito. Tendo paciência. Ah, pastor, não sou muito de paciência, não. Não gosto nem dessa palavra. Paciência. É chato quando alguém diz assim para você, né? Tenha paciência. A gente não gosta muito disso. Mas tem uma coisa. Você que confia no Senhor e tem andado nos padrões do Senhor. O salmista disse, Salmo 40, verso 1 e 2. Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Me tirou de um charco de lodo, lamaçal, e pôs os meus pés sobre a rocha. Sabe por quê?
Podemos suportar quem nos faz o mal, porque é Ele que nos exalta, é Ele que te exalta. Deixa Ele cuidar de você. Algum tempo atrás eu ouvi um pastor dizer, um pastor idoso, ele disse para nós outros pastores, que estava numa situação dele querer resolver as coisas com as próprias mãos. E uma situação de injustiça que estavam fazendo com ele. E ele estava querendo resolver do jeito dele. E ele disse que estava orando e Deus gritou com ele: enquanto tu tiver com tua mão, eu tiro a minha. Mas tira a minha, tira a tua, que eu coloco a minha. Às vezes estamos atrapalhando Deus de agir. Alguém disse para Lutero: Lutero, deixa Deus fazer justiça, Lutero. Lutero respondeu: deixa Deus ser Deus. Deixa Deus agir da maneira dele. Querido, querida, somos desafiados a vivermos da maneira de Deus. Só que a maneira de Deus nem sempre tem lógica. Como é que pode? Vai por esse caminho, Moisés, com 3 milhões de pessoas. Para de frente ao mar. Parecia que estava tudo errado. Estava errado, não. Era dia de milagre. Que lógica tem ser jogado na fornalha de fogo por causa do evangelho, por causa de Deus, por causa de sua fé? Tem lógica. A Bíblia diz que daquela maneira eles prosperaram naquele império. Que lógica tem o cara ser jogado na cova dos leões, porque orava 3 vezes por dia? Mas Deus mandou o seu anjo para cuidar de quem é dele. E a Bíblia diz que Daniel também daquela maneira prosperou. Deixa eu dizer uma coisa para você. A prosperidade aos olhos de Deus é diferente da prosperidade aos olhos desse mundo. E dentro do nosso próprio contexto do Sermão da Montanha, vai nos dizer que eu não devo ajuntar tesouros. Capítulo 6 de Mateus, versículo 19. Não ajunteis tesouro na terra onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça, nem ferrugem destrói, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Somos desafiados a viver o evangelho em que somos a expressão do próprio Deus. Por isso está escrito, Paulo falando, em 1 Coríntios 11, verso 1, se não me falha a memória. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Só vou conferir o texto, que de repente você captou aí, guardou, e eu não quero fazer você memorizar um texto errado. É isso mesmo. Paulo, 1 Coríntios 11, verso 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E no livro de Efésios 5, verso 1, vai estar escrito: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Eu preciso mostrar ao mundo que Deus existe, que Deus cuida, que Deus salva através dessa minha vida, a minha vida. Sim, queridos, a nossa vida cotidiana, a nossa vida, de fato, é uma pregação. E aí eu quero concluir perguntando: e a tua vida, o que é que ela tem pregado? Gandhi disse para pessoas que estavam tentando evangelizá-lo: eu não rejeito, o que eu questiono não é o vosso Cristo, o que eu questiono é o vosso cristianismo. O que é que as pessoas dizem do teu cristianismo? Jesus te chamou, você entregou a vida a Ele, agora você precisa viver Ele, e o mundo precisa ver Ele em você.